Perguntas e respostas 8. Fala, meus amigos, Vitor Ferreira aqui. Eu sou médico e nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao Perguntas e Respostas 7. Antes de mais nada, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, tem um botãozão vermelho, é só clicar lá. Se você não está no nosso grupo do Telegram, eu quero te informar que você está perdendo muito conteúdo valiosíssimo, principalmente se você tem interesse no assunto emagrecimento. Então vamos começar. O que você recomenda para constipação, inchaço, estômago pesado, aquela sensação de estar muito cheio, muito empazinado, principalmente depois das principais refeições? A pessoa falou assim: eu descobri também que adicionar fibra piora esse inchaço, aquela barrigona mais saliente. A fibra costuma ser a nossa primeira abordagem, mas se isso falhar, a gente costuma usar o quê? Sulfato de magnésio ou chá de sene. E você precisa saber que a constipação ela é comum e muitas vezes incomoda realmente bastante, mas é comum, muitas pessoas têm. E a gente tem algumas substâncias também que ajudam a amaciar as fezes. Te dei 2 exemplos. Isso aí costuma resolver o problema na maioria dos casos. Mas sempre procurar melhorar a hidratação, melhorar a atividade física e ver essa questão das fibras, chá de sene e sulfato de magnésio. Tudo isso aí tende a ajudar bastante. Quando um jejum intermitente é concluído, por exemplo, após 16 a 20 horas, a pessoa consome todos os macronutrientes alocadas naquela janela, numa única janela, por exemplo, no jantar. Por exemplo, após um jejum intermitente de 20 horas, uma pessoa consumiria um jantar de em torno de 1.200 calorias nas refeições, com a proporção padrão da dieta alta em gordura e baixa em carboidrato. Aí ela me falou assim: eu tô numa proporção aí de 5% de carboidrato, 20% de proteína e 75% de gordura, que é a dieta padrão low carb, high fat. Eu deveria fazer isso ou o número bruto de calorias desse jantar deveria ser reduzido, abaixo ainda de 1.200 calorias? Ela me falou ainda mais. Eu tentei o método guerreiro com essas 1.200 calorias, só que eu achei muito difícil. E ela fazia um jantar, digamos assim, alternativo de desjejum, ou seja, ela quebrava o jejum com esse jantar alternativo de 600 calorias na proporção que ela tinha falado, 5, 20, 75, ou seja, 5% de carboidrato, 20% de proteína e 75% de gordura. Isso significa que a pessoa está recebendo apenas cerca de 25 gramas de proteína por dia, o que torna questionável se a pessoa está jejuando 20/4 todos os dias. Ela tá, ou seja, isso é ela falando, tá? Eu estou tentando aqui passar para você de uma forma mais clara. O que eu recomendo nessa situação dela? Ou seja, é uma pessoa que está contando tanto as calorias, contando proporção de gordura, de proteína, de carboidrato. É uma pessoa que provavelmente está pesando o alimento para chegar nessa parte aí de 1.200 calorias, 600 calorias. Nem ela está entendendo direito o que ela está falando. Eu acho que você também ficou um pouco confuso agora. Até porque eu também não consegui entender exatamente o que essa pessoa quis dizer. Eu acredito que nem ela entendeu de fato. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque ela está contando calorias demais. Isso está estressando ela. E isso está, inclusive, confundindo ela. Como confundiu a você, como me confundiu. Esse é um dos motivos que eu não recomendo contar calorias. Isso vai te estressar, isso vai te fazer sair dos trilhos. Depois do jejum, eu tentaria comer o mais normalmente possível. Esse seria o seu jantar habitual. Comer o mais normalmente possível. Mas talvez uma porção um pouco maior. É válido sim. E lembre sempre,
a ingestão de proteínas em um dia de jejum vai naturalmente ser menor que o normal. No dia da refeição, você pode simplesmente compensar isso aí ingerindo uma quantidade mais alta de proteína na mesma refeição. Porque, já que você vai comer menos refeições, que você ingira uma quantidade um pouco maior de proteína. Isso é normal, isso é aceitável, mas na maioria das vezes não é necessário que você ingira essa quantidade um pouco maior, porque a maioria das pessoas já ingere essa quantidade, já ingere uma quantidade maior de proteínas por dia, em torno aí de 3 a 4 vezes a mais o que o nosso organismo necessita para ter uma saúde normal. Então, quando você faz jejum e você reduz essa ingestão de proteínas, você não passa dessa cota de 3 a 4 vezes a mais que você estava ingerindo quando você não estava fazendo jejum. Você não costuma passar, as pessoas não costumam passar dessa cota. Então, você pode simplesmente ingerir a sua única refeição normalmente, ou você pode preferir, principalmente se você faz exercício físico de força, uma musculação, por exemplo, você pode preferir aumentar um pouco essa quantidade de proteína, já que você vai estar fazendo menos refeições. Beber 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, vinagre na água, durante o jejum é aceitável, ou eu devo passar isso para uma refeição? Eu devo tomar vinagre na água durante a refeição ou no jejum? Você pode escolher beber 2 colheres de sopa à noite de vinagre, comprovadamente reduz o açúcar no sangue pela manhã. Então é altamente recomendado vinagre no jejum ou durante a janela alimentar. Isso aí você pode ficar livre para decidir. E quanto aos pacientes com hipertensão, como você substitui o sal deles durante o jejum? O caldo de osso salgado ainda é uma boa opção? Eles devem ter cuidado com a quantidade de sal na hipertensão. O que eu tenho a dizer sobre isso? A quantidade de sal na hipertensão é o seguinte: na hipertensão não complicada, ou seja, aquele paciente que tem pressão alta, mas só tem aquilo ali, ele não tem nenhum outro problema de saúde advindo da pressão alta. Eu aconselho o quê? Não precisa se preocupar com a quantidade de sal, tá? Especialmente se for sal integral. Eu não aconselho a ingerir sal refinado, obviamente, porque o sal integral ele até baixa a pressão. Você pode também repor esses sais minerais com caldo de ossos e a quantidade de sódio ainda vai ser bem menor do que geralmente a gente ingere numa refeição. Então eu não me preocuparia com essa questão do sódio se eu tivesse pressão alta, porque normalmente a gente já ingere uma quantidade baixa de sódio. Quando a gente ingere um pouco mais de sal integral, quando a gente ingere um pouco mais de caldo de ossos, a gente, vamos dizer assim, que a gente está ingerindo o normal que o nosso corpo quer. A gente dificilmente vai passar essa cota de sódio. Então, se você não tem nenhuma preocupação advinda da pressão alta, eu não me preocuparia com essa questão de ingestão de sódio, principalmente se você estiver ingerindo sal integral, porque ali tem magnésio, ali tem outros minerais que vão ajudar inclusive a baixar a pressão, açúcar no sangue e outros testes durante o jejum. Quando eu jejuo apenas com caldo de galinha, a pessoa jejua e quebra de certa forma o jejum com caldo de galinha. E ela fala que a glicose dela no sangue cai para 65. Ela usa aqueles aparelhinhos que coloca no braço aqui, que a gente consegue medir constantemente a glicose, variando durante o dia. E aí ela fala que a glicose cai para 65. E no 5º dia que ela estava fazendo isso, caiu para 55. E ela perguntou: você já observou como uma queda, se eu já tinha observado uma queda dessa nos meus pacientes? Com certeza, isso aí acontece, isso é normal, não tem motivo nenhum para você se preocupar
com uma queda nesse nível aí de 55. Isso é normal, perfeitamente normal. Não precisa se preocupar, não. Se preocupe quando você sentir de fato alguma coisa e você achar que isso vem do jejum, que isso vem de uma queda de glicose no sangue. Aí eu te aconselho a reduzir um pouco o período de jejum. Devo me preocupar se meu açúcar no sangue subir durante o jejum para 140? Isso é bastante comum e se deve à quebra do glicogênio ou à produção de uma nova glicose, no nosso fígado principalmente, em resposta às mudanças hormonais que acontecem no jejum. Isso não é bom nem é ruim. Você pode pensar da seguinte maneira: seu corpo está simplesmente retirando aquele açúcar das reservas que você tem, aquele glicogênio hepático muscular e a gordura também, e está empurrando todo esse açúcar para o sangue. Então, seu corpo naturalmente ele tem a chance de queimar tudo isso. Isso é momentâneo. E depois que ele queimar esse açúcar, ele vai partir para queimar a gordura. Isso é normal, isso é até de certa forma esperado. Isso é uma consequência do jejum também, devido a toda a questão hormonal que o jejum proporciona. A melhora, na qualidade dos hormônios. O jejum proporciona isso. Esse é um fato momentâneo. Pode ficar tranquilo que depois que esse 140 de glicose baixar, seu corpo vai estar queimando gordura. O que você sugere sobre o uso de whey protein e qual é o seu impacto na insulina? Eu li que o whey pode reduzir a insulina, embora muitas vezes se ouça que, como o leite concentrado, a proteína do whey aumenta a insulina, porque o leite tem essa propriedade de aumentar a insulina. O que eu penso, o que eu tenho a dizer a respeito de whey protein e emagrecimento? Eu desaconselho o uso do soro do leite em pó, do whey protein, pela simples razão de ser um produto químico altamente processado e não um alimento em si, um alimento de verdade. É um processado. Isso aí é indiscutível. O whey estimula muito insulina, mas eu reconheço que ele dá muita saciedade. De fato dá. Então, qual é o impacto dele no emagrecimento, já que ele aumenta a insulina e, ao mesmo tempo, ele dá muita saciedade? Qual o impacto? É o mais neutro possível, porque se ele aumenta a insulina e ele dá saciedade, um fato vai compensar, vai amenizar o outro. Então, o impacto dele no emagrecimento é o mais próximo do neutro. Essa é a minha forma de ver. Só que, como ele é um produto processado, eu desencorajo o uso. A gente tem melhores opções, como BCAA, até melhor que o BCAA, aminoácidos essenciais. Se você faz atividade de força, creatina, glutamina, tudo isso aí é muito melhor que o whey e menos processado que o whey. É necessário tomar um multivitamínico na dieta high fat, low carb ou cetogênica? Se você faz uma dieta predominantemente com alimentos integrais, não processados de verdade, alimentos de verdade, não é necessário suplementar com multivitamínicos, porque tudo que você precisa já vem da alimentação. Então não é necessário o uso de multivitamínicos, salvo se você quiser suplementar um magnésio, que nosso solo está deficiente, um zinco, um selênio. Selênio a gente pode tirar da castanha, uma castanha do Pará por dia, mas essas deficiências pontuais pode ser interessante que a gente suplemente, mas eu estou dizendo aqui aqueles complexos vitamínicos, que tem todas as vitaminas lá, que a principal intenção é substituir uma alimentação. Então, quando você se alimenta bem, não tem necessidade nenhuma de fazer o uso disso tudo aí. Parece que a tendência hoje é cuidar da flora intestinal com probióticos e prebióticos. E existem alimentos que você recomenda que ajudem na flora intestinal. De vez em quando, realmente eu recomendo. E algumas dietas recomendam amidos seguros,
como batata e arroz, para alimentar as bactérias benéficas do nosso intestino. Aí a pessoa me perguntou: você come arroz ou batata? Nós podemos ficar doentes se não recebermos quantidades adequadas desses amidos seguros, entre aspas. E você pode comentar sobre os cuidados adequados com o intestino. O que eu tenho a dizer a respeito desses amidos seguros e intestino? Como melhorar a questão de bactérias intestinais e ingestão de alimentos ricos em carboidratos. Já que a dieta cetogênica, dieta low carb, é pobre em carboidratos e esses tubérculos são ricos em carboidratos complexos, que podem ser ditos bons, e na verdade são. Só que quando você ingere esses carboidratos complexos, você automaticamente está saindo da dieta cetogênica. O que eu tenho a dizer em relação à ingestão desses carboidratos complexos, esses legumes que estão abaixo do solo, ricos em amido, e o nosso microbioma intestinal, já que o microbioma intestinal é importante sim para o emagrecimento, e quando a gente ingere esses tubérculos, a gente vai estar saindo da dieta cetogênica. Como que fica essa questão? Então vamos lá. Eu sei que eu vou irritar algumas pessoas aqui, mas eu sou bastante cético sobre a teoria do microbioma intestinal que diz respeito à obesidade. Eu acredito que sim, o microbioma intestinal interfere na obesidade. Eu acredito que sim, tubérculos ajudam o microbioma no intestino. Ajudam o microbioma no intestino. Mas isso não justifica o fato de eu recomendar isso aí no emagrecimento. Porque a gente tem todo um corpo e a gente tem um intestino. Você quer perder gordura no seu corpo ou você quer beneficiar seu intestino? Porque muitas vezes uma coisa não vem junto da outra. Você vai beneficiar seu intestino, mas você vai estar prejudicando o emagrecimento mais do que vai estar beneficiando o seu intestino. Então a gente precisa colocar na balança isso aí, e a realidade é que conta muito mais na intensidade do seu emagrecimento quando você não ingere esses tubérculos. Apesar de eles serem saudáveis, você vai emagrecer muito mais se você não ingerir isso aí, naturalmente. Porque tem carboidrato complexo, sim, é bom, mas você vai estar deixando de queimar gordura. Até mesmo quando você ingere esses carboidratos complexos, você vai estar saindo da cetose. Essa é a questão. Então não justifica o uso desses tubérculos, porque você vai estar saindo da dieta, que é o que mais conta no emagrecimento. Então não existe alimento que eu recomende por esse motivo de microbiota intestinal. E no que diz respeito a arroz e batata, não são necessários em dieta nenhuma. Eu, pessoalmente, é muito raro que eu coma arroz e batata. E olha que eu não preciso emagrecer. Eu não estou interessado na perda de peso. Mas se eu precisasse perder peso, aí sim que eu restringiria mesmo arroz e batata. Porque não são os carboidratos em si que causam obesidade, mas é a insulina. E o que mais aumenta a insulina são os carboidratos. E embora os amidos eles aumentem a insulina, existem maneiras de diminuir esse hormônio, ingerindo um pouco mais de carboidrato. Da seguinte maneira, você pode adicionar fatores de proteção aos carboidratos, como fibra e vinagre. E você também pode alterar o horário das refeições, do jejum, e acrescentar algumas gorduras a mais. Fazendo isso aí, você tende a diminuir aquele pico de glicose no sangue, aquele pico de insulina que os carboidratos proporcionam. Quando você adiciona fibra, quando você adiciona proteína, quando adiciona gordura, vinagre. Fazendo isso, você diminui o pico de glicose de insulina. Mas, embora a fibra, embora a gordura e até mesmo o vinagre, eles possam retardar essa absorção dos carboidratos, reduzir esse aumento de glicose, não significa que isso previna completamente
os picos de glicose e de insulina. E além disso, embora isso possa atrasar o pico de açúcar no sangue, que a gente falou, isso pode estender o tempo total que o açúcar no sangue permanece elevado. Isso tudo evita aquele pico maior de açúcar no sangue, mas isso pode estender o tempo que esse açúcar permanece elevado. Então eu não recomendo fazer isso como uma forma segura de comer mais carboidratos, porque é muito melhor que você não coma esses carboidratos, se você quer emagrecer. Esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Se você está absolutamente desejando aquela batata, aquele arroz, e você vai comer de uma forma ou outra, né? Então você pode fazer isso. Acrescentar fibra, acrescentar vinagre, proteínas, gorduras, para ingerir tudo isso aí de uma forma mais segura. Mas se você está fazendo uma dieta low carb, é 100% melhor que você não faça isso, porque você vai estar saindo da dieta, que é o que mais contribui no seu emagrecimento. Essa é a minha forma de pensar. Eu uso maionese rica em gordura como gordura extra nas minhas refeições. Ela tem 0 açúcar, proteína e 11 gramas de gordura saturada. Porém, diz que nessa proporção tem lá 70 miligramas de sódio. Isso causa algum problema? Exceto em certas circunstâncias médicas, né? Essa restrição de sódio ela não é necessária. Já falei isso na pergunta anterior. Isso foi demonstrado num dos jornais de mais credibilidade do mundo, que é o The New England Journal of Medicine. E existe sim um debate contínuo sobre a necessidade de restrição de sódio. Mas para as pessoas saudáveis, não precisam se preocupar em restringir sódio, não. Porque normalmente a gente já ingere uma quantidade baixa de sódio e de sais minerais em geral. Então, se você não tem nenhuma complicação da pressão alta, de ingestão de sódio, que você esteja relacionando a ingestão de sódio, não tem problema nenhum, não precisa se preocupar em relação à ingestão de sódio. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, dá um like aqui, comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo específico, alguma dúvida que você tenha, compartilha para você ajudar mais pessoas, entra no grupo do Telegram e se inscreve no nosso canal do YouTube, porque dessa forma você me ajuda e você ajuda isso aí chegar a mais pessoas. Grande abraço e até o próximo.